Boa noite, meus caros amigos e amigas que me acompanham nas nossas lives. Hoje estamos fazendo uma live especial, porque ontem, na live que nós fizemos às 18h30, na verdade chegaram muitas perguntas e nós não tivemos tempo de respondê-las todas, ok? Então vamos fazer hoje essa live especial, vamos dizer assim, para responder mais um pouco de perguntas, tá? Não mais de 1 hora respondendo perguntas, tá bem? Convido você para rezar comigo. Por quê? Porque Jesus disse, não é? Sem mim nada podeis fazer. De jeito nenhum eu penso em responder tantas perguntas da minha cabeça, de jeito nenhum. Eu quero responder, né, conforme a igreja nos ensina, o que está no catecismo da igreja, para que eu possa ajudar as pessoas. Então, reze aí comigo, reze por mim, reze por você, para que a gente possa fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós temos consciência da nossa miséria, do nosso nada, da nossa ignorância, e nós pedimos então o socorro do teu Santo Espírito, a inspiração, a luz do Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência, para compreender, Senhor, as tuas santas verdades. Pedindo à Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, a mãe do Filho bendito de Deus, a filha bendita do Pai, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, podemos agora então começar o nosso trabalho, colocando tudo aí nas mãos de Deus. A Edenilza Prado pergunta o seguinte: meu filho foi assassinado, eu vou vê-lo novamente. Edenilza, o que eu posso dizer a você é que os santos diziam que nós vamos nos encontrar nos céus, com os nossos entes queridos, né? Isso, Santo Agostinho diz isso, que será uma comunhão maravilhosa na eternidade. São Tomás de Aquino diz a mesma coisa, né? E eu me lembro que uma vez São Francisco Xavier, jesuíta, amigo de Santo Inácio de Loyola, né? Começaram juntos, né? A obra jesuíta. Só que São Francisco de Xavier foi lá para a China, o Japão, morreu lá, não voltou mais para a Espanha, né? E um dia ele escreveu para Santo Inácio de Loyola, dizendo: meu querido irmão, sei que nunca mais eu vou ver o teu rosto aqui nesta terra, mas na eternidade eu quero te dar um abraço eterno, um abraço que não vai ter fim. Você já acredita? Realmente, na eternidade nós vamos nos encontrar. Claro, só que na eternidade não tem mais casamento, Jesus diz, não é? Porque lá nós vamos estar assim tão inebriados, né? Da visão beatífica de Deus, algo estonteante. Você imagina a beleza desse mundo, você vê o pôr do sol, você vê a beleza das flores, agora você imagina você ver o Criador de tudo isso. E de maneira assim, que não tem cansaço, não tem fastio, não tem tédio, não há, é sempre uma alegria. São Paulo diz, né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviu, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena amar a Deus, né? Quer dizer, é uma experiência que supre, né, qualquer outro tipo de relacionamento. Mas nós vamos ter uma comunhão plena com os nossos entes queridos, mais até do que nós temos aqui. Por quê? Porque na comunhão do céu só haverá alegria. Não haverá discussão, não haverá briga, não haverá desentendimento, não haverá nada, né? Deus será tudo em todos. Muito bem. Ana Paula Oliveira, professor, qual a simbologia
do número 3 e 7 na Bíblia. Ô, Ana Paula, eu escrevi um livro sobre o Apocalipse, né? Como entender o Apocalipse, esse livrinho que faz parte de uma coleção grande de livretos que eu chamei de formação católica. E aqui eu aproveito que na página 62 eu coloco aqui o que significam esses números, né? Não só o 3, o 7, mas também o 4, o 10, o 1000, etc. Né? Então eu quero ler para você. O 3 é o número de Deus, né? O número da Santíssima Trindade. Né? Então, na Bíblia, o ato de você repetir 3 vezes alguma coisa significa uma confirmação. Então, Jesus falou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3 vezes, tu me amas, para confirmar. Né? Então, o judeu, por exemplo, a língua judaica não tem o superlativo. Né? Eles não sabem falar, por exemplo, santíssimo, belíssimo. Então ele fala belo, 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 santo, 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 que é o santíssimo para eles. Então o 3 tem esse significado de confirmação. Né? E depois o número 7 que você pergunta é o número daquilo que é perfeito, pleno. Né? Por exemplo, quando você faz alguma coisa com perfeição, então nós temos aí os 7 sacramentos, as 7 dores da Virgem Maria, as 7 dores de São José. Temos também as 7 petições que tem no Pai Nosso. Então, entre os 7 é um número de perfeição. Diferente do 12, que significa plenitude. Né? Por exemplo, na coroa de Nossa Senhora tem 12 estrelas. Significa o quê? Todas as estrelas do céu. Como não cabem todas numa coroa, então vem 12. 12 representa a totalidade. E assim por diante. O mil, por exemplo, é incontável, é uma multidão. Né? Uma expressão assim, a gente fala, já fiz isso mais de 1000 vezes, não deu certo. Né? Depois o 4 se refere ao universo inteiro. Os 4 ventos da terra, os 4 cantos. Né? O 6 é imperfeição. O 6 não é por isso, o 666, imperfeição. 3 vezes. Né? Não consegue ser como o 7, que é a perfeição. Como vem antes, é o símbolo da imperfeição. Tá certo? Então, nesse livrinho aqui, Como Entender o Apocalipse, eu coloco aí essa relação dos números. Muito bem, a pergunta agora é da Monique. Monique Barcelos de Oliveira: professora, me responda, aquele quadro Dois Caminhos é cristão? Monique, esse quadro, pelo que eu estive vendo na internet aqui, é um quadro protestante. Mas ele é um quadro cristão. Simboliza o quê? Os 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Aquilo que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Né? Então, esses 2 caminhos têm esse sentido, né? O caminho bom e o caminho do mal. É cristão. Carlos Antônio Campos: o que a igreja diz de quem morre em pecado mortal? Ô Carlos, a igreja diz que se a pessoa morre em pecado mortal, não se converte, não se arrepende até o último instante, morre rompido com Deus, ela pode experimentar a perdição. O parágrafo 1471 do Catecismo, até quero ler aqui. O parágrafo 1471 do Catecismo fala isso. Ele diz assim, quer ver, 1471, que exatamente a pessoa, né, ou melhor, é o 1470, né? Pois é nesta vida que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte. E só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. Ok? Então ele fala que nós somos excluídos do reino de Deus pelo pecado grave. Parágrafo 1470. Agora, veja bem, a pessoa pode, às vezes, no último instante da vida, ter um arrependimento e se salvar. Vai cumprir a sua purificação no purgatório. Mas a gente deve sempre estar em dia, né, com o sacramento da confissão. Certo? Lília Martins: professor, por favor, me responda, é pecado rezar o texto deitada? Lília, não é pecado. A gente pode rezar sentado, caminhando, dirigindo, deitado. Agora é o seguinte, só que rezar deitado é difícil, né? Primeiro que a mente fica um pouco
já sonolenta, você desliga um pouco do sentido daquilo que você está rezando. E depois pode haver também o risco da pessoa dormir, né? Eu, sinceramente, não consigo rezar deitado. Né, pode dormir. Regina Virgínio de Oliveira. Se um noivo estuprar a noiva na lua de mel, esse casamento é válido. Nossa, que coisa triste, né? Estuprar a noiva na lua de mel. Veja, um casamento é válido quando ele foi celebrado validamente na igreja. Então, independente da primeira relação sexual, o casamento é válido no altar. A primeira relação sexual consuma o matrimônio, ok? Consuma. Então, não sei se houve uma relação sexual entre eles, né, depois, né, o casamento pode ter sido consumado. Agora, pelo amor de Deus, né, isso aqui é uma coisa que não deve acontecer. Agora aqui, eu aproveito para a gente tirar uma lição, né? Sabe, toda mulher precisa saber, né, que a noite de núpcias é a noite que normalmente acontece a primeira relação sexual. Se ela não estiver preparada, estiver cansada, então converse antes com o noivo, o marido, né, para que não aconteça uma coisa triste como essa aqui, né? Eu quero aproveitar para dizer que eu escrevi um livro, Vida Sexual no Casamento, porque eu recebo muitas perguntas desse tipo, então aproveitei e escrevi um livro, pedi inclusive ao nosso bispo, Dom Benedito Beni, que era bispo, hoje ele é administrador apostólico aqui da nossa diocese, que nós estamos sem bispo no momento, pedi que ele autorizasse, lesse e desse o seu imprimatur. Então, Dom Beni me deu imprimatur e eu publiquei. Respondo perguntas desse tipo, assim, né? Relacionamento à vida sexual do casal, que é algo muito importante, né? Vida sexual no casamento, sabe? A vida sexual do casal é algo muito importante. A harmonia sexual. O casal precisa chegar a uma harmonia sexual, porque senão fica acontecendo muitos problemas entre o casal, né? Principalmente para o homem. E o perigo é querer buscar satisfação fora de casa. Dinaguina Nascimento, se cremos na comunhão dos santos com Deus e que Ele está sempre presente no meio de nós, podemos crer que Ele conduz essas almas puras por onde Ele for. Dinaguina, não sei bem o que você quer dizer que Ele conduz essas almas puras por onde Ele for. O que nós sabemos é o seguinte: existe a comunhão dos santos, não tenha dúvida, é dogma de fé, né? Deus está sempre presente no meio de nós, não há dúvida, é dogma de fé, porque Deus é onipresente, né? Então Deus conduz as almas, em que sentido? Ele está sempre inspirando as almas, né, as coisas boas, até através do anjo da guarda. Agora, Deus não tira a liberdade nossa. Por que tem pessoas que viram as costas para Deus, fazem o mal, né? Mesmo com Deus presente, porque Deus não tira a nossa liberdade. Se Deus tirar a nossa liberdade, a gente passa a ser um robô, um marionete, um teleguiado. Isso Deus não quer. A gente perderia a nossa semelhança com Deus. É esse aspecto sutil da liberdade que é a coisa mais importante na fé. José Porto. Por que na história da criação, lá no início do livro do Gênesis, não fala que Deus criou as águas? José Porto, a Bíblia não é um livro de história, nem de geografia e nem de ciências. Mas ali está claro que Deus criou tudo. Mas o Gênesis não pode detalhar tudo. Deus criou as pedras, Deus criou as borboletas, Deus criou os passarinhos. Não, ele fala de modo geral, não é? A água é um mineral, foi criado, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então está implícito que Deus criou as águas, que Deus criou tudo a partir do nada. Não existia nada. É o Big Bang. De uma partícula infinitamente pequena, que os físicos chamam de singularidade, dali surgiu todo o universo, né? Nessa expansão. Hoje se fala em Big Expansion ou Big Inflation, mais do que Big Bang. Bang é explosão. Explosão não gera nada assim organizado, né? Então, o Gênesis não detalha tudo, mas Deus criou todas as coisas, certo? Helenice Borges, professor,
Porque o padre Paulo Ricardo fala que Jesus humilha Maria. Helenice, não sei, não ouvi isso. Certamente o padre Paulo tem uma explicação boa para isso. Claro, o padre Paulo não, né, não vai jogar Jesus contra Maria de jeito nenhum. Quem conhece o padre Paulo sabe o amor que ele tem a Maria, o amor que ele tem a Jesus. Deve ser alguma explicação aí que eu não sei o que ele quis dizer, mas tenho certeza absoluta que não colocou assim no aspecto negativo, não. Ele pode ter dito que Jesus torna Maria humilde, né? E Maria diz, ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso, doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, né? Entende? Então, eu acho que esse humilha Maria aí é no sentido positivo, né? Não no sentido negativo. Maria de Fátima Paiva, se uma pessoa estiver nos últimos dias de vida acamado e sempre viveu uma vida conjugal fora do casamento e desejar receber a Santa Eucaristia sem ser casado, a igreja proíbe? A igreja proíbe. A pessoa tem que se confessar, tem que regularizar a sua vida. Ninguém pode receber a Eucaristia se não estiver vivendo de acordo com a lei de Cristo e da igreja. Isso é que a igreja ensina. Como é que eu vou fazer comunhão com Cristo? Eucaristia é comunhão com Cristo. Como é que eu vou fazer comunhão com Cristo se eu não estou em comunhão com as leis de Cristo? Entende? Esse é o princípio teológico, moral básico dessa questão. Então, o que é preciso num caso desse? Levar a pessoa a se confessar, para depois receber a Sagrada Eucaristia. Giancarlo Silva Lacerda. É recomendável ao ministro extraordinário da comunhão eucarística o serviço na Santa Missa, se não possui idosos ou doentes a quem levar Jesus Eucaristia? Sim, Giancarlo, a pessoa pode ser ministro extraordinário, sim, mesmo que ela não tenha pessoas para levar a Eucaristia em casa. Não tem problema. Mas, de repente, pode aparecer depois, né? Ou se alguém pedir, né? Leve a Eucaristia nas casas. Mas se não houver ninguém para você levar a Eucaristia, você vai prestar serviço na igreja, nas missas, especialmente as missas que tem muita gente, né? Helenice Borges, de novo. Helenice pergunta o seguinte: professor, o que o senhor acha desse sino da Amazônia? Gostaria de saber a sua opinião. Helenice, eu também estou preocupado, então vou ser sincero, né? Porque nós vimos aí 2 cardeais de peso, né? Um cardeal Gerhard Miller, que foi prefeito da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, realmente criticando pesadamente o documento de trabalho, né? O Instrumentum Laboris, e depois um outro cardeal alemão, Brand Miller, com mais de 90 anos também, dizendo que esse Instrumentum Laboris é herético, é apóstata. Ora, são 2 cardeais. Se os 2 cardeais estão muito... Um foi prefeito da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Se esses 2 cardeais estão preocupados, eu também estou, claro, né? Não podemos ficar cegos também. Agora, veja bem, esse documento não foi preparado pelo Papa. Não, é uma comissão que foi chefiada pelo cardeal Dom Cláudio Umes, aliás, cardeal brasileiro, né? E foi preparado. Agora, vamos esperar, né? Aconteceu o sínodo, que vai ser em outubro no Vaticano. Depois do sínodo, o Papa sempre emite uma exortação apostólica. Então vamos ver o que sai nessa exortação apostólica, tá certo? É um problema conflitante, inclusive com o próprio governo, né? Tem havido aí um pouco de atrito, mas vamos esperar e, sobretudo, olha, vamos rezar para que tudo seja conforme a vontade de Deus, certo? Tassiana Cavalcante, a Arca da Aliança é o útero de Maria? Tassiana, é uma simbologia. O que é a Arca da Aliança? É onde, para o Antigo Testamento, representava a presença de Deus. Onde levava a Arca da Aliança, o povo judeu vencia as batalhas. Quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, né? Deus mandou que Josué colocasse os sacerdotes com a Arca da Aliança ali na entrada, até que passasse a última pessoa a pé enxuto. E na Arca da Aliança, Deus mandou que fosse colocado ali o maná, que é símbolo da Eucaristia,
a vara de Moisés que fazia aqueles prodígios, né? E as tábuas da lei, que era o sinal da aliança. Então, a Arca da Aliança é símbolo hoje para nós do próprio sacrário, onde está o Cristo. Agora, o primeiro sacrário na terra foi o útero da Virgem Maria. Ali Jesus, né, foi concebido. Né? Maria é o primeiro sacrário vivo na terra, por isso que comparam com a Arca da Aliança. Mas é uma simbologia, é uma analogia. Ninguém pode considerar isso assim como uma realidade, é uma analogia, uma comparação, vamos dizer assim. Né? Silvia Maria Fernandes, boa noite, professor. Quando vens a Portugal? Ô, Silvia, não sei. As minhas atividades aqui são muitas aqui na Canção Nova. Agora, nem aqui no Brasil eu tenho viajado muito, porque, veja, eu quero explicar isso aqui para vocês, porque muita gente pensa que é má vontade de eu atender. Não é. Eu faço 3 programas ao vivo na Canção Nova. Terça, quarta e quinta. Ao vivo. Eu tenho que preparar tudo isso. Dou formação nas 2 casas dos noviços da Canção Nova, em Queluz e em Lavrinhas. Participo de vários conselhos da Canção Nova, Conselho de Programação da Rádio e TV, Conselho da Fundação João Paulo II, Conselho da Faculdade, Conselho editorial da editora Canção Nova. Entende? Então, quando eu viajo, eu tenho muita dificuldade para deixar programas gravados, essas coisas todas. Então, uma viagem para o exterior não é 1, 2 dias, não, você tem que gastar aí uma semana ou mais. Então, para vocês terem ideia, eu participava de 5 peregrinações da Canção Nova por ano como guia. Eu ia a Jerusalém, eu ia a Roma, eu ia lá em Medjugorje, eu ia aos caminhos de São Paulo, eu ia no México, no Guadalupe. Cortei todas as peregrinações. Por quê? Porque eu não consigo fazer tudo. E também eu já estou batendo nos 70 anos, né? Já não dá para a gente correr tanto como a gente era jovem, né? Então hoje eu procuro trabalhar assim como estou fazendo aqui agora. Por quê? Porque aí me cansa menos, eu atinjo mais gente, não é? Então, eu vejo aqui para essa live, às vezes, por exemplo, nós temos aí 10 mil pessoas que visualizam, como foi ontem, por exemplo. Então, eu procuro fazer aquilo que dentro da possibilidade dá para fazer. Eu amo muito os amigos de Portugal, estive lá já muitas vezes, né? E sei que eles nos acompanham aí pela internet, pela TV. Emerson Martins, o evangelista São João morreu do quê e onde? Emerson, a gente não sabe. Provavelmente São João tenha morrido em Jerusalém, mas o túmulo de São João, agora me lembrei uma coisa, o túmulo de São João está em Éfeso, na Turquia, e eu estive lá na Basílica de São João, em Éfeso, onde ele está sepultado. Então pode ser que São João tenha morrido ali em Éfeso por volta do ano 100, mais ou menos. Rosana Alcântara, meu marido se suicidou. Será que ele tem a salvação? Rosana, o catecismo manda rezar pela alma dele. Né? O catecismo, eu expliquei isso aqui ontem. Eu quero até dizer qual é o número do catecismo que você pode ler isso para ficar assim, bem tranquilo. É o parágrafo 2283. 2283, o catecismo diz assim: o suicídio é um pecado grave? Mas essa culpa da pessoa pode ser diminuída pelo estado emocional da pessoa, estado psíquico. Às vezes uma depressão fortíssima, às vezes um medo terrível de alguma coisa. Então, Deus saberá julgar. Agora, o que ele chama? Rezar pela pessoa. Ofereça pela alma dele terços, orações, indulgências, missa. Isso é o que nós temos que fazer. Paulo Araújo, boa noite, professor. Boa noite, posso usar velas eletrônicas sobre o altar? Ou se é válida a vela de parafina? Ô Paulo, a vela eletrônica não deve ser usada no altar. Eu sei que existem muitas aquelas velinhas eletrônicas, né, de assim, devoção aos santos, que a gente põe uma moedinha e acende. Tudo bem. E por que é usada a vela eletrônica? Para não ter o perigo de ficar uma vela acesa na igreja, sem ninguém, e de repente causar incêndio. Agora, no altar, na missa,
aí deve ser a vela tradicional, ok? Pelo menos é o que está previsto aí, né, nos documentos da igreja. Maria Aparecida Gonçalves, Maria teve mais filhos além de Jesus? Não, a igreja diz isso claramente que não. Quando São Mateus fala lá, no capítulo 3 do Evangelho dele, os irmãos de Jesus, né, Tiago menor, Simão menor, Judas Tadeu e José, esses quatro, um escritor do século II chamado Egesipo, ele conta que esses quatro eram filhos de São Cleófas, aquele discípulo de Emaús. E Egesipo diz que São Cleófas era irmão de São José. Ora, se era irmão de São José, esses quatro eram primos de Jesus. Nós não encontramos nos evangelhos, nenhum dos evangelhos, essa expressão, fulano de tal, filho de Maria, que não seja Jesus. Ninguém vai encontrar Judas Tadeu, filho de Maria. Não, é sempre Jesus, filho de Maria. E outra coisa, né? Se Jesus tivesse mais irmãos, por que ele ia entregar a sua mãe a São João aos pés da cruz? Né? Filho, eis aí a tua mãe. Por quê? Jamais um judeu faria isso. Se ela tivesse outros filhos, entregaria para os seus filhos. E São João diz ali, a partir daquele momento, ele a levou para a sua casa. E Nossa Senhora foi morar com São João em Éfeso. Já Santo Agostinho, lá no século IV, no livro que ele escreveu sobre Nossa Senhora, ele fala, não eram irmãos de Jesus, eram primos de Jesus. Porque o hebraico, ele não tem a palavra irmão, né? Ou melhor, não tem a palavra primo. Então ele usava a palavra irmão para os parentes próximos, ok? Essa explicação que o próprio Santo Agostinho já dava lá no século IV. Sabe, tem língua que não tem certas palavras. Por exemplo, em inglês você não encontra, não tem a palavra, por exemplo, cunhado. Não, eles falam irmão de lei, né? Brother-in-law. Cunhada, sister-in-law. Avô, ele não tem a palavra avô, ele fala grandfather, grande pai, grandmother, né? Não tem a palavra genro, não tem a palavra nora. Genro, né? Son-in-law, filho de lei. Entende? Então é isso que acontecia. Um xará chamado Felipe, na sua opinião, as doutrinas e regras religiosas são invenções humanas? Não. E permite que o povo seja explorado? De jeito nenhum. Opa, peraí, ô Felipe, doutrina, dogma, nós recebemos de Deus. Revelação divina. Cristo colocou essas coisas para nós, né? Ele diz aqui, pois em muitas situações isso ocorre. Doutrinas, regras religiosas e dogmas não são espirituais, são humanos de jeito nenhum. São religiosas sim, são espirituais sim. Olha, eu escrevi um livro inteiro sobre os dogmas da fé. Quem é que revelou tudo isso aqui? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não tenha dúvida, ô Felipe, que são coisas espirituais sim. Não senti neurose nenhuma, pelo contrário. Né? Para mim, a maior realização na minha vida é a fé, é a religião. Será que um João Paulo II era um neurótico? Um Bento XVI um neurótico? Né? De jeito nenhum. Refaça essa sua opinião sobre a religião. Jacinta Alves de Araújo, querido professor, muito obrigado pelo querido. Sou uma ex-protestante. Hoje, como católico, estou cada vez mais apaixonada. Que beleza. Nossa igreja é muito rica em seus ensinamentos. É verdade. Como faço para ler os dogmas e o documento da igreja? Hoje, assim, acabei de mostrar os dogmas da fé. Está aqui, ó. Quer conhecer? Está aqui. Agora, tem muita coisa que você pode ler. O Catecismo da Igreja Católica, né? O Papa João Paulo II diz que é o texto de referência da fé católica. A minha editora tem mais de 100 livros de doutrina católica. Né? Você pode passar uma vida aí lendo. Os documentos da igreja, você acha aí, por exemplo, na internet, se você entrar no site do Vaticano, Vatican, com N, né? Porque é em inglês, Vatican.va, você acha todos os documentos de todos os papas. Então, comece pelos últimos papas, né? Papa Francisco, Papa João Paulo II. Vai lendo esses documentos. Agora, todas as editoras católicas, a editora da Canção Nova, por exemplo, publica também todos os documentos, as encíclicas, as constituições apostólicas, as exortações apostólicas dos papas.
Camila Nicoletti. Só um instantinho. Um pouco d'água para mim, por favor. Camila Nicoletti. Professor, eu ouvi falar muito que para ir ao purgatório tem que morrer na graça de Deus e na amizade de Deus. O que significa isso? Camila, de fato, o parágrafo 1030 do Catecismo diz assim, literalmente, aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente purificados, passam por uma purificação que a Igreja deu o nome de purgatório. Ok? Para chegar à santidade perfeita e poder entrar na comunhão com Deus. Então, morrer na amizade de Deus é você não morrer em pecado mortal. Pecado mortal é aquele pecado que expulsa Deus do coração da gente. Algo muito grave. E que a pessoa não se arrependeu. Porque mesmo pecado grave, se a pessoa se arrependeu, se confessou, acabou. Agora, é difícil a gente morrer perfeitamente santo. Né? Quem procura Deus é amigo de Deus. Quem faz força para fazer a vontade de Deus é amigo de Deus. Mas é difícil morrer perfeitamente santificado. Por isso que existe o purgatório, para nós chegarmos à purificação. É isso. Maria de Fátima Paiva. Fui batizada às pressas, porque nasci muito doente, tá certo? E até hoje não fui consagrada. Eu posso receber a consagração com padrinhos? Só um instante. Eu posso receber a consagração com padrinhos? Já se passou tanto tempo. Faz diferença para o meu batismo? Fui salvo pelo batismo, graças a Deus e meus pais. Veja, o Maria de Fátima, o importante é o batismo. A consagração que se faz da Nossa Senhora, tem aquela madrinha de batismo, né? Não é obrigatório. Aquilo é facultativo, faz quem quer. Não faz parte da celebração do batismo. Não. O batismo é um sacramento. A consagração não é sacramento. É um sacramental. Que a pessoa faz se quiser. Então, se você não teve, não tem problema nenhum. Seu batismo valeu perfeitamente. Agora, se você quiser fazer uma consagração dessa, com o seu padrinho de batismo, pode fazer também. Não tem impedimento nenhum. Né? Não é proibido pela igreja e não é obrigado pela igreja. Fica a livre uso de cada um. Débora Rodrigues, professor, uma mulher divorciada pode estar na frente de um movimento da igreja? Ô Débora, se a pessoa está divorciada, mas vive a castidade, não tem problema. Vive, né, não tem uma segunda união, ela pode, sim. Né? Agora, também é preciso verificar com o pároco, né, se não há alguma inconveniência. Se ela tiver alguma dúvida, converse com o pároco. Vai estar na frente do movimento da igreja. Mas, em princípio, não tem problema. A menos que o divórcio dela tenha acontecido por culpa exclusiva dela, não sei, entendeu? Mas não creio que seja esse o caso. Né? André Gustavo. Boa noite, professor. Boa noite. Como um casal em segunda união pode buscar o perdão de Deus se não pode se confessar? Bom, por que o casal em segunda união não pode se confessar? Porque aquilo que eu falei, ele não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Então não pode comungar, não pode confessar. Por quê? Porque ele se confessa, mas continua uma vida na irregularidade. Então não pode haver essa absolvição. O que a igreja recomenda? Não se afaste da igreja, viva a oração, vá à missa, mesmo que não possa comungar. É o que está no documento do Papa João Paulo II e que está no Catecismo da Igreja Católica. Recomendo que se leia o parágrafo 1650, 1651 do Catecismo da Igreja. Explica direitinho, entende? Sobre essa questão. Lucas Pereira, professor, tenho dúvidas sobre o pecado da omissão. Poderia me dar exemplos? Ô Lucas, esse eu acho que é um pecado que quase todos nós temos. Toda confissão que eu faço, eu confesso o pecado de omissão. Porque aquilo que a gente deixou de fazer. A oração que a gente não fez, devia ter feito. O ato bom que a gente devia ter feito, a caridade devia ter feito, não fez. O pecado de omissão, realmente, eu penso que é um pecado assim que afeta todos nós.
Difícil de explicar quais são tantos, né? Então, é aquilo que nós devíamos fazer. São Tiago fala assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Eu penso que muitas vezes a gente deixa de fazer o bem. Então, isso é pecado, né? Valquíria Carlos, professor, uma pessoa de segunda união pode se crismar? Não pode ser crismada. A pessoa de segunda união não pode receber nenhum sacramento, ok? Aquilo que eu falei, não está ainda vivendo de acordo com a lei de Cristo. Então, não pode receber os sacramentos. Veja, não sou eu que estou dizendo isso, hein? Pelo amor de Deus, isso aí é norma da igreja, tá? Maria Isabel Carvalho de Oliveira, gostaria de saber se uma pessoa casada em segunda união pode ser catequista. Veja, o catequista precisa ser um exemplo para os catequizandos. Eu acho falta de coerência, né? O catecismo da Igreja Católica fala assim, que as pessoas de segunda união não devem exercer certas atividades na igreja. Está lá no parágrafo 1651 do catecismo. As pessoas de segunda união não devem exercer certas atividades na igreja. Mas não fala quais atividades. Então eu penso que é preciso que alguém regule isso. Quem que vai regular isso? Na diocese tem que ser o bispo. Então eu acho que o bispo pode dizer se uma pessoa desta segunda união pode ou não ser catequista. Já que o catecismo fala que não deve exercer certas atividades, mas não fala quais. O catecismo não descreve quais são. Então eu penso que aí cabe ao bispo, ou se ele passar essa delegação de competência para o pároco, decidir. Mariana Ildis queria fazer uma pergunta sobre Ana Catarina Emmerich. As visões delas são aceitas? Como a igreja vê essas visões? Mariana, Ana Catarina Emmerich, ela foi agora beatificada, já é um bom sinal, né? Inclusive um fato extraordinário dessas visões dela, ela teve uma visão da casinha que Nossa Senhora morou com São João, né, em Éfeso, isso em êxtase, né? E ela contou para os arqueólogos, e eles foram lá e encontraram a casinha. Eu, inclusive, estive nessa casinha já lá, onde Nossa Senhora morou com São João. Foi uma visão de da beata Ana Catarina Emmerich. Agora, veja bem, como são revelações particulares, a igreja não confirma tudo. E deixa ao livre uso da fé. O que é livre uso da fé? Se faz bem para você, se te edifica, use. Se não faz bem para você, não use. E não obrigue ninguém a acreditar que seja verdade, porque a igreja não obriga. Edna Farias, professor, toda vez que eu vou confessar, não consigo falar tudo. Dá um branco. Será que minha confissão valeu? Edna, se você não escondeu nada, por má fé, por dolo, a confissão valeu. E Deus perdoou tudo, mesmo que você não contou. Agora, eu vou te dar uma sugestão. Escreva. Escreva. Está conversando com o padre e está lendo aqui. Não tem problema. Para você não esquecer. Aí não dá o branco. Certo? Neuma Bessa. Quando a gente morre, vamos para o céu, se Deus quiser. Podemos ir para o céu, podemos ir para o purgatório completar a nossa purificação e depois ir para o céu, ou se a pessoa tiver rejeitado Deus radicalmente, a pessoa pode ir realmente para a realidade que ele chama de inferno, quer dizer, viver sem Deus por toda a eternidade. Milton José dos Santos, professor, Maria Madalena e a mulher pecadora são a mesma mulher? O Milton, nós não temos certeza. A única coisa que o Evangelho fala de Maria Madalena é que Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. Mas não diz que é a mesma mulher que ia ser apedrejada, que Jesus levou da morte, ou que fosse a mesma Maria de Betânia, irmã de Lázaro. É difícil saber, porque Maria de Betânia era de Betânia, Maria Madalena era de Magdala, é outra cidade lá na Galileia. Betânia é aqui em Jerusalém, é aqui na Judéia. Magdala é na Galileia. Então é difícil, essas 3 Marias aí, a gente não sabe se é uma só, se são 2 ou se são 3. Importa, né? Olivia Leite. A Olivia pergunta o seguinte: gostaria que o senhor falasse sobre a expressão para mais vos obrigar. Vos saudamos com uma salve rainha. Tenho visto
muitas outras expressões como para mais vos alegrar, entre outras. Olha, essa expressão para vos obrigar está no texto original, né, daquele monge que escreveu a Salve Rainha. Para mais vos obrigar. Obrigar não quer dizer que a gente está dando uma ordem para Nossa Senhora. Não. Obrigar é de nos colocarmos debaixo da vossa proteção. Né? Então precisa entender também o contexto em que isso foi escrito. Né? Para mais vos obrigar, quer dizer, para, né, eu me colocar realmente debaixo da sua proteção, né? Me consagrar. Eu gosto sempre de usar o original. É como a oração, por exemplo, da consagração. Coisa e propriedade vossa. O povo trocou por filho, filha e propriedade vossa. Eu entendo o que o povo quis dizer, mas o original que o Papa escreveu é coisa. Porque coisa no latim, res, não quer dizer só coisa material, quer dizer também pessoas. Só que o significado de res no latim é diferente do significado de coisa no português. Então aí o povo está trocando por filho e filha. Não vejo problema, eu acho que o importante é rezar. Se vai dizer coisa, se vai dizer filho, o importante é rezar. Monique Barcelos, professor, meu marido não faz questão de casar na igreja. Não se converteu ainda, o que eu faço? Monique, reze, Monique. Põe o joelho no chão. Santa Mônica rezou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho e conseguiu. Né? Não desanime, reze, continue rezando, oferecendo seus sofrimentos para isso, oferecendo suas lágrimas, oferecendo seus terços, oferecendo sua vida. Um dia Deus vai te dar essa graça. Não desanime, não brigue com Ele por causa disso. Vá rezando e vá colocando na frente dele os sinais de Deus. Né? São Paulo fala que a mulher que é santa santifica o seu marido. Vai lá, viva isso. Marlene Alves Batista, explique para mim Deuteronômio 2, 33, 36. Nossa, eu nem peguei a Bíblia aqui, deixa eu ver aqui. Eu recebi as perguntas aqui, mas eu estou com a Bíblia aqui na mão. Deuteronômio 2, 33, eu vou pegar rapidamente aqui. Deuteronômio 2, 33 até 36. O que diz aqui? Deuteronômio 2, 33, 36. Já está aqui na minha mão. Ele diz aqui... Mas o Senhor nosso Deus nos entregou e nós derrotamo-lo com os seus filhos e todo o povo. Tomamos-lhe então todas as suas cidades que votamos ao interdito, com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Só nos reservamos os animais e o espólio da cidade conquistada. Já entendi. É a questão da violência no Antigo Testamento. Como entender isso? Eu, desses livrinhos que eu já mostrei aqui, como entender o Apocalipse, eu escrevi um livrinho também que eu chamei de Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Lá tem essa questão da violência no Antigo Testamento. Não é que Deus mandasse o povo aniquilar, matar todos os vencidos. Não era isso. Deus não é louco e Deus é amor. Acontece que era o costume daquele povo. Aquele povo vivia assim, era o olho por olho e dente por dentro, era o código de Hammurabi. Então, o povo achava, na cultura da época, que se eles não fizessem isso, não aniquilasse totalmente os inimigos, Deus ficaria bravo com eles, porque essa era a cultura. Entende? Por exemplo, os nossos astecas aqui, né, quando eles brigavam, várias tribos de astecas, uma brigava com a outra aqui no México, a tribo vencedora pegava todos os vencidos e sacrificava aos deuses nas pirâmides lá do México. Porque a cultura era, se não sacrificasse os inimigos, deixasse os inimigos vivos, seria uma ofensa a Deus. Esta cultura existia também lá, né, na época dos judeus, antigos. Claro que não existe mais. Entende? E Deus entra nesse contexto aí e vai purificando esse contexto moral até chegar em Jesus Cristo, no Sermão da Montanha. Então a gente não deve se assustar com essa carnificina no Antigo Testamento, porque o povo fazia em nome de Deus, achando que estava fazendo certo, que se não fizesse, Deus ia castigá-los. Entende? Mas não é que Deus quisesse que Deus não seja assim. Amor. Muito bem, deixa eu ver se tem mais pergunta para hoje. Tá? Tem mais algumas aqui. Deixa eu ver que horas que já são. Nós já estamos aí, tá? Ainda tem aí mais uns 10 minutos para a gente responder.
Tem aqui a pergunta da Maria Rose Costa. Boa noite, professor. Sou de Salvador, Bahia. Fui batizada com o nome de Maria Rosa Nilda da Silva. Com 3 meses nascida. Depois minha mãe registrou como Maria Rosenilda da Silva. Enfim, nome de batismo diferente. Qual devo considerar na minha vida? Ô Maria Rose, considere o que tiver na sua certidão de nascimento, porque senão você vai ter muito problema de confusão no seu nome. Você pode guardar no seu coração o nome de batismo, mas para fins práticos, eu penso que é melhor você viver o nome que está na sua certidão de nascimento, para você não ter problema depois, certo? Com confusão de nome. Magali Cássia, tenho 2 dúvidas. Na hora da missa em que o padre consagra a hóstia e o vinho, até que momento devemos ficar ajoelhados? Até terminar a consagração. Né? Até o padre terminar a consagração. Eu fico até quando o padre fala, eis o mistério da fé. Aí nós rezamos, né? A oração depois em seguida. Acabou essa oração, aí eu me levanto. Agora, se essa pessoa quiser, pode continuar de joelho. Não tem nenhum impedimento também. Ok? E no final da consagração, o padre diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é normal o padre chamar a assembleia para rezar com ele. Não, essa oração, o missal romano fala claro, né? É do padre. É o padre que, em nome de toda a comunidade, ele que representa Cristo ali, né? Ele oferece ao Pai todo o sacrifício de Cristo. Essa oração é do padre. Ok? Jardele Carcará. Quem é o Centro Dom Bosco do Rio? O Jardele, o Centro Dom Bosco do Rio, eu conheço um pouco ele. É um grupo de jovens cristãos autênticos, corajosos, que querem realmente levar o Evangelho para dentro das universidades, enfrentando inclusive todo o paganismo que há nas universidades. Eles enfrentam a cultura marxista nas universidades. É um grupo corajoso que tem feito um trabalho admirável. O pouco que eu já pude ler deles, que eu pude conhecer, inclusive eles estão publicando livros muito bons também. Ou seja, é um grupo cristão de verdade, autêntico, que tem feito um trabalho muito bom. O Centro Dom Bosco. Andréia Taqueda. Professor, eu posso me considerar mãe? Eu perdi 2 bebês de 3 semanas, eu me considero, mas as pessoas não entendem. Eu estou certa, não tenho filhos vivos ainda. André, é claro que você é mãe. A criança pode ter sido abortada com um dia de vida, já é uma alma, vai para Deus. Ela existe em Deus e você é mãe dela. As pessoas não vão entender, não se preocupe com isso. Importa que você tem no coração isso, entende? Você tem 2 anjos no céu, o importante é isso. Nando dos Santos, boa noite, professor, estou estudando o Tratado de São Luís, eu consigo fazer a consagração sozinho? Consegue, é para fazer sozinho mesmo, eu fiz sozinho a minha consagração. Leia o tratado, faça a preparação que São Luís de Montfort recomenda, aqueles 33 dias, e faça sozinho, você escreve e você assina. Alguém me disse, né, Padre Paulo me disse, que Frei Galvão assinou com sangue, fez questão de tirar um pouquinho de sangue dele, assinar com sangue. Josué Pitt, minha filha está em dúvida se rezar sozinho é válido e por que ir na igreja todo dia. Rezar sozinho é válido, mas ir na igreja é melhor ainda, principalmente para ir à missa. Eu rezo sozinho na minha casa, rezo o terço, ofício de Nossa Senhora, consagração à Virgem Maria e vou à missa todo dia. Né? Porque ali é a casa de Deus, ali está o sacrário. Jesus está vivo ali, corpo, sangue, alma, divindade. Na nossa casa ele está pelo poder do Espírito Santo, mas ali ele está de maneira substancial. Neuza Nascimento, professor, eu fui casada no civil, divorciei, eu posso casar na igreja um dia, porque hoje eu vivo a castidade. Veja, foi casada no civil e divorciou. Então você não foi casada na igreja, você não recebeu o sacramento. Posso casar na igreja um dia? Pode, tranquilamente. Aparecida Azevedo, quando a pessoa casa por obrigação, por estar grávida, mas se puder escolher não se casar, é válido? Esse casamento pode ser declarado nulo. Há forte indício de nulidade aqui.
Se a pessoa casou porque estava grávida, mas não queria casar, opa, então faltou o consentimento pleno, que é a coisa mais importante para que o casamento seja válido. O padre pergunta, vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Sim. Se a pessoa não quer se casar, então não é de livre, espontânea vontade. Então, um caso desse, a pessoa deve, se houve a separação, ela deve entrar no tribunal da igreja e verificar se não houve aí a nulidade do casamento. Viviane Farias, o que fazer se o marido acha bom ser adúltero? Olha, Viviane, se ele acha bom ser adúltero e ele é adúltero, se ele vive no adultério, o Código de Direito Canônico dá o direito à esposa de se separar dele. Não dá o direito de se casar de novo com outra pessoa, a menos que haja declaração de nulidade. Mas o Código de Direito Canônico diz, né, se um dos dois é adúltero consumado, aquele que é prejudicado tem o direito de se separar. Agora, não rompe o vínculo matrimonial, porque o vínculo matrimonial só se rompe na morte, ok? Carmen de Faria Bessa, professora, às vezes me negam a comunhão na boca. Completamente errado. Completamente errado. Não pode negar a comunhão na boca para quem quer comungar na boca. Eu tenho um documento aqui no meu computador, né, da Congregação da Fé do Vaticano, dizendo que é abuso o ministro, seja padre, seja leigo, negar a comunhão na boca, ou negar uma pessoa que se ajoelha para comungar. Eu tenho isso no meu computador, posso mandar para quem quiser. Dulcineia Magaldi Nidec, sou casada no civil. Frequento a igreja católica, tenho 35 anos de casada, posso tomar a comunhão? Ô Dulcineia, se você não recebeu o sacramento do matrimônio, não pode comungar. Porque o casamento civil para a igreja não tem validade sacramental. A pessoa casada no civil é como se fosse um concubinato, entendeu? Não é para a igreja válido, então a pessoa não pode receber os sacramentos por causa disso. Será que não dá para casar? Será que há algum impedimento que impeça o casamento? Verifique isso, não é? Suzana Viegas Telmo Castilhos, tenho o vício do cigarro, posso me confessar sem largar o vício? Pode. Confesse, conte com o padre e peça a força da confissão para você, inclusive, deixar o cigarro, ok? Eu conheci sacerdotes que antes da missa estavam fumando, até bispo, que antes da missa, não estou dizendo com isso que seja bom fumar, que seja válido fumar, não, mas não há um impedimento de você, por exemplo, se confessar por causa disso, certo? Acho que acabou, não é? Olha, graças a Deus, tem ainda mais perguntas aqui, mas já tem 1 hora que nós estamos conversando. Eu quero agradecer as pessoas que mandaram essas perguntas. Se alguma coisa eu não respondi adequadamente, peço desculpa e fico aí à disposição para alguma orientação. Gostaria de, antes de terminar, mostrar aqui alguns livros que podem ajudar algumas pessoas em algumas perguntas que apareceram. Por exemplo, para entender e celebrar a liturgia. Tudo sobre a liturgia da missa, o que pode, o que não pode. Aqui tem um documento importantíssimo, aprovado pelo Papa João Paulo II, Redemptione Sacramento, que regula tudo na missa, o que pode, o que não pode, o que é abuso, o que é erro, o que é certo. Um livro sobre escatologia, que é de Dom Henrique Soares, o grande Dom Henrique, bispo de Palmares, né? Ele explica sobre o subtítulo sobre o fim do mundo, que muita gente pergunta, né? Doutrina social da igreja, o que a igreja recomenda para que haja justiça, paz, né? Na sociedade, justiça, né? É um resumo do compêndio de doutrina social da igreja, certo? E quero mostrar também aqui um livro, né, que eu escrevi com muito carinho, Uma História que Não É Contada. O que é essa história que não é contada? Vocês estão vendo aí uma foto da Universidade, né, de Oxford, lá na Inglaterra, fundada pela igreja. Infelizmente se fala muito mal da igreja, mas as pessoas não falam das coisas boas que a igreja fez.
a igreja que fundou as universidades no mundo, a igreja que é a instituição que mais caridade fez e faz na história da humanidade, a igreja que salvou o Ocidente, que caiu na mão dos bárbaros. Então, uma história que não é contada. Nós temos que conhecer a igreja, meus irmãos, para a gente amar a igreja. Foi perguntado sobre o purgatório, então quero mostrar aqui um livro, O Purgatório, que a igreja ensina, certo? E o livro, O que são as indulgências, para rezar pelas almas do purgatório. O que são as indulgências. Bom, todos esses livros e muito mais, são cerca aí de mais de 100 livros, todos de doutrina, você pode encontrar na nossa editora Cleofas, inclusive pelo site, né? loja.cleofas.com.br. Quem tem dificuldade, pode telefonar. O telefone é o prefixo 12, aqui do Vale do Paraíba, 3152-6566. Fácil de guardar, 6566, antes 3152, ok? Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite, né? E até nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.